e vamos estar meditando nesse texto. Primeira carta de Quefá, capítulo 1, versículos 3 ao 17. Vamos fazer essa primeira leitura responsivamente, com toda a atenção. Vamos deixar que a palavra de Elohim surta o efeito em nós. Bendito é o Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua, ungido, que conforme a grandeza de sua bondade, nos pariu novamente para a esperança da vida, pelo levantamento de Yeshua ungido dos mortos. Que mediante a emuná estáis guardados no poder de Elohim para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Para que o teste da vossa emuná, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Yeshua ungido. Alcançando o fim da vossa emuná, a salvação da alma. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o sopro do ungido que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que ao ungido haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós que ministravam estas coisas, que agora vos são anunciadas naqueles Espíritos Santos enviados dos céus, Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Yeshua, o ungido. Mas como é sagrado aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E se o julgamento de cada homem é pelas suas ações, o qual não considera a face, invocai ao vosso Pai, e andai diante dele em temor, todos os Yamim, todos os dias de vossa estadia temporária. Até aqui nós vamos fazer essa leitura. É uma introdução que Quefá faz aqui na sua carta aos irmãos que estão em diversos locais dispersos. E ele coloca algumas expressões aqui que são importantes para nós termos entendimento. Ele vem falando aqui a respeito daquilo que temos alcançado ao nos tornarmos filhos de Elohim e como nós devemos proceder para guardar essas conquistas já realizadas e prosseguir nos moldando, nos consagrando, para que finalmente possamos herdá-las, desfrutar dessas bênçãos completamente. Aqui no versículo 3, nós já lemos aqui, diz assim: Bendito é Elohim, Pai de nosso Senhor Yeshua, ungido, que conforme a grandeza de sua bondade nos pariu novamente. Então, aqui no texto que os irmãos têm aí nas versões em português, ele usa a expressão nos gerou de novo. Esse verbo aqui é o verbo yalad, né, que
É um verbo que significa dar à luz, fazer nascer ou parir. Então, nós fomos paridos novamente, mas esse parto aí não foi um parto físico, como Nakdimon imaginava, né? Quando o Senhor Yeshua falou, necessário vos é nascer de cima. E aí ele pensou fisicamente. Mas o que acontece conosco, quando nós cremos no Senhor Yeshua, é que existe aí um nascimento de um ser que não é físico. É uma operação de Elohim em nós, para que nós sejamos transformados em nova criatura. E ao sermos transformados em nova criatura e filhos de Elohim, nós podemos ter para nós o que ele chama aqui de esperança da vida. Nos pariu novamente para a esperança da vida. E pelo levantamento de Yeshua ungido dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, que se não pode murchar, guardada no Shammai para vós. Então aqui são 2 pontos que eu gostaria de destacar junto com os irmãos, que é essa questão da esperança da vida e a questão da herança, que nos está garantida pelo levantamento de Yeshua. O que quer dizer isso? Yeshua está vivo. Ele reina para sempre. E isso demonstra que o Pai recebeu a sua oferta, aprovou o seu sacrifício, e por meio desta aprovação nós somos também recebidos pelo Pai. Se o Pai tivesse rejeitado a obra do Senhor Yeshua, não haveria salvação para ninguém. Toda a criação estaria destinada à destruição. Mas ao levantar o Senhor Yeshua dentre os mortos, o Pai reconhece que o Senhor Yeshua é justo. Como está escrito, não é justo que a morte o retenha, que o Sheol o retenha. Então o Pai o levantou dentre os mortos para a nossa justificação. E assim, ao crermos que Yeshua foi levantado dentre os mortos, que ele está vivo, nós temos a garantia de que receberemos dele essa herança. Então, a primeira meditação aqui que eu quero fazer com os irmãos é a respeito da esperança da vida. Aqui escondido atrás dessa expressão, esperança da vida, tem toda uma história, que inclusive ela vem sendo estudada, aqui trazida pelo pastor Mário, mostrando o projeto de Elohim para o resgate do homem, que trata justamente dessa esperança da vida. E eu quero ler com os irmãos aqui o texto de Bereshit 5. Bereshit, capítulo 5, que traz para nós a produção dos descendentes de Adão. Nesse capítulo 5 chega até Noa e até os seus 3 filhos. E eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui que não está registrado na Escritura por acaso, nada é por acaso. Vemos que Elohim inspirou de fato os seus servos para que, por meio das Escrituras, tivéssemos o ensino. Bereshit, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Este é o livro das gerações do Adão. No dia em que Elohim criou Adão, a semelhança de Elohim o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o nome deles Adão, no yom em que os criou. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Aqui é a mesma expressão, né? Pariu um filho. Com 130 anos, o filho dele nasceu, foi parido. A sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Shet. Esse Shet aqui é o mesmo que foi dado em lugar de Evel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim. Versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Shet, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 5, leiam os irmãos.
viveu 930 anos e morreu. E essa expressão ela vai se repetir ao longo desse capítulo aí. A cada nova geração, né, vai falar, depois de Shet, vai falar de Enos, e vai prosseguindo até chegar aos filhos de Noar, né? Só que Noar, ele, no capítulo 6, vai contar ali um pouco da história de Noar. Então não vai colocar que gerou os filhos e morreu, né? Porque ainda havia uma história a ser contada. Mas todos os que vieram antes, viveu tantos anos e morreu. E a gente nota aqui que Adão viveu 930 anos, ou seja, quase um milênio, né? Mais 70 anos aí, e ele viraria a marca dos 1000 anos. Então ele viu muitas gerações, viu muita coisa acontecer, ele foi contemporâneo, testemunha, né? Talvez não ocular, mas ali contemporâneo, do primeiro assassinato. Ele viu o trabalho, o sufoco da humanidade em fazer ali o trabalho da terra para que ela produzisse. Como o Senhor falou, do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida. Ele viu quando Caim viveu como um vagabundo, viu como a descendência de Caim encheu a terra de violência. Eles se preocuparam em buscar tecnologias, em buscar o desenvolvimento da ciência. Ele viu tudo aquilo crescer, as consequências da sua decisão de desobedecer a Elohim. E viu a consequência principal, da qual Elohim falou, caso ele desobedecesse, que era a morte. Então, a partir do momento em que a morte entrou, que os homens estão ali convivendo com Adão, né? E aí, quando vem o primeiro assassinato, aí Adão se depara, de fato, com a morte física ali no caso, né? Porque a morte, a separação de Elohim já tinha acontecido. Mas a morte física ela vai acontecer ali, narrado na Escritura, por meio do assassinato de Caim. E que maneira, né, de se deparar, ter a primeira experiência com a morte. Essa forma brutal com que Caim assassinou seu irmão. Então eu escrevi aqui, Adão viu as consequências de sua desobediência. Adão viu os seus descendentes matarem-se uns aos outros. Adão trabalhou muito, viu as descobertas e o desenvolvimento tecnológico. Construiu muito e morreu. Essa é a situação da humanidade, que nasce de Adão, mas não nasceu de Elohim, não foi parido por Elohim para a esperança da vida, porque permanece na morte. Trabalha, constrói, conquista, briga. A gente tem testemunhado aí tantos casos de pessoas que escolhem o mau caminho e aí suborna o juiz para comprar uma sentença favorável, suborna o procurador para não investigar, suborna o funcionário público para fazer a modificação, faz campanha, desvia, usa doleiro, um monte de artifício para enriquecer. E aí ficam aterrorizados, não conseguem descansar, quando são pegos logo ficam doentes, seja de verdade ou de mentira, né? Mas de qualquer forma, tem que viver fingindo e fugindo de si mesmos, porque sabem que a esperança deles está nessa vida somente. E Shaul ele fala sobre essa questão, né? Se esperássemos em Elohim só nessa vida, seríamos os mais miseráveis. Por quê? Porque nós vivemos essa vida como peregrinos, renunciando a muitas coisas, nos privando de muitas coisas por amor a Elohim, mas a gente tem que se perguntar, por que eu faço isso? Por causa dessa esperança da vida. Vamos ler mais um texto relacionado a isso, que é em Maasei Hashilihim, ou em português aparece o livro dos Atos dos Enviados, capítulo 26, versículos 4 a 8.
Macei 26, 4 a 8. Aqui Davi está se defendendo diante de um tribunal, no caso, diante do rei Agripa, e ele começa aqui a relatar a razão pela qual ele foi levado ali àquele julgamento. E vamos observar aqui que ele menciona essa questão da esperança da vida, que era uma coisa que vinha sendo buscada desde o princípio. Desde que Adão desobedeceu e começou a ter perdas, começou a ter prejuízos por causa da sua desobediência, os homens eles tentam recuperar aquilo que foi perdido. E um bem mais precioso, que nós sabemos, é a vida. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Né? A expressão até comprar o mundo inteiro, né? Ele consegue comprar tudo, porque ele tem tanto dinheiro que ele compra o mundo inteiro. Que adianta o homem comprar o mundo inteiro, mas não consegue pagar o resgate da sua alma? Não há dinheiro que se possa juntar para que a pessoa tenha a vida eterna. A pessoa está condenada à morte e isso é uma sentença eterna, a menos que em Yeshua a pessoa seja livre, seja vivificada. E aqui no texto de Macei 26, 4 a 8, diz assim: A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os Yehudim a sabem. Sabem de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que fui conhecer os perushim apegados com a Torá, a todos os seus procedimentos e preceitos em toda a sua abundância, e conforme eles eu vivi. E agora, pela esperança da promessa que por Elohim foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Elohim continuamente, dia e noite. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos Yehudim. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Elohim ressuscite os mortos? E aqui Shaul ele esclarece que esperança é essa. É a esperança da vida. Ele estava sendo julgado ali porque ele estava anunciando que aquele que dá a vida eterna tinha vindo, tinha executado a obra de resgate. E embora os Yehudim dissessem que esperavam esse que restauraria a vida perdida pela desobediência de Adão, embora eles dissessem que esperassem, mas eles não receberam ao Senhor Yeshua. E eu escrevi aqui, os Yehudim não sabiam mais pelo que estavam esperando. A sua cobiça atrapalhou o entendimento do projeto de Elohim. Por que eu coloquei isso aqui? Porque até mesmo os discípulos, quando a gente vê ali os diálogos que eles tinham com o Senhor Yeshua, eles não tinham entendimento de qual era a obra que o Senhor Yeshua estava realizando. Eles tinham a visão que eles tinham recebido dos religiosos, que era que a nação seria restaurada, né, que eles seriam livres do jugo dos romanos, que eles receberiam as riquezas de volta e voltariam àquela glória da época de Shlomo, aquele império que ia desde o rio de Mitzrayim até o rio Perat, né, o Eufrates, conforme o território que Elohim deu a eles. Então eles esperavam isso, as coisas, né, que um guerreiro fosse levantar e fosse libertá-los, né, tal como Moshe, que tirou o povo de Mitzrayim. Mas não, eles não entenderam o projeto de Elohim. E por não entenderem o projeto de Elohim, eles estavam esperando uma outra coisa, não era aquilo que Elohim tinha prometido. Assim é o mundo também. Ao invés de valorizar a vida e buscar a vida de Elohim, a vida eterna, as pessoas se acomodam a esta vida presente e buscam as coisas, alcançar o topo, passar por cima de todos, estar acima de todos no domínio, buscam as coisas, buscam status, mas a vida fica em segundo plano.
E Shaul ele declara aqui: pela esperança da promessa que por Elohim foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Julga-se coisa incrível entre vós que Elohim ressuscite os mortos. Então Shaul estava disposto a passar por tudo aquilo, aquele sofrimento, aquela humilhação, aquelas injustiças, para cumprir a vontade de Elohim, porque ele sabia que, em obedecendo a Elohim, ele receberia a vida, a coroa da vida. Ele sabia que ainda que Nero tenha cortado a cabeça, ou feito ele passar pela sentença de morte, o Senhor Yeshua, na sua vinda, que está vivo, lhe garantiria ser levantado dentre os mortos. Então, tudo aquilo todo o trabalho que ele realizou em nome de Yeshua não se perderia, não ficaria para outro, mas o seu galardão seria entregue na sua mão, conforme as suas ações, conforme a sua obra. Então, esses dois textos aqui que eu li mostram, primeiro, a perda da vida pelo primeiro Adão e a consequência disso. Ele vê as suas gerações realizando, o mundo se estragando cada vez mais, as frustrações vêm, e depois de 930 anos, Adão morre. E assim vai essa sucessão de mortes, gerações após gerações, até chegar aqui em Bereshit 5, ainda no versículo 28, no final do capítulo, quando já estamos chegando em Noar, diz assim: e viveu Lemer 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noar, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da Eretz que Aruvá amaldiçoou. E viu Lemer, depois que gerou a Noar, viveu Lemer, depois que gerou a Noar, 595 anos. Gerou filhos e filhas. E foram os seus anos 777. E morreu. Então, essa expressão, ao chamar Noar com esse nome, que quer dizer repouso, ele está na sua mente com essa esperança da restauração da vida que foi perdida. Nós temos que ter isso em mente. Nós estamos trabalhando, mas não é para essa vida presente. E já que não estamos trabalhando para essa vida presente, por que vamos nos apegar às coisas da vida presente? Por isso que Shaul fala, usando como se dele não usasse. Não nos apegando, não nos deixando prender, porque sabemos que não somos deste mundo, mas somos apenas peregrinos. Ele fala: este nos consolará das nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Como quem diz, nós temos trabalhado muito, mas a morte chega e interrompe. Não há sequência. Como o livro de Kohelet fala, deixa para outro, e não sabe nem se o seu filho vai poder desfrutar ou não, porque pode vir outro e tomar. Então, esses trabalhos que são movidos pela cobiça, pelo que é material, esses trabalhos perecem e não devem ser o que nos movem no nosso viver. Voltemos lá para o texto de 1 Quefá, tendo falado sobre essa questão da esperança da vida, que Quefá está falando aqui no versículo 3 da primeira carta, capítulo 1, pariu novamente para a esperança da vida, pelo levantamento de Yeshua ungido dos mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no Shamai para vós. Por que é importante essa sequência aqui? Porque isso ressalta que a vida eterna não vai ser dada para nós vivermos essa vida que nós vivemos nesse mundo, durante 12, 15, 20 anos, para conseguir uma posição boa no mercado de trabalho.
Não vamos viver querendo comprar casa, querendo comprar carro. Não é essa a vida eterna que o Senhor tem para nós. Há um reino que não pode ser abalado e há trabalho nesse reino para ser realizado. E este é o momento de nós nos prepararmos para esse trabalho. Aqui nós temos que nos conciliar essas questões, né? Manter o corpo vivo, né? Porque saco vazio não fica em pé, né? Então a gente tem que alimentar o corpo, por isso trabalhamos, adquirimos o nosso rendimento para sustentar a nossa casa, enquanto nós temos que nos preocupar e nos preparar e realizar a obra do Senhor. A vida eterna não será como a vida que vivemos hoje. Estamos preparados, aqui é uma pergunta, estamos preparados para viver eternamente na condição preparada por Elohim? Essa é uma pergunta que a gente deve refletir e a partir daqui que nós vamos continuar a nossa meditação. Temos uma vida eterna que foi prometida pelo Senhor e nos será dada, se formos fiéis. Temos uma herança que há de ser desfrutada, e essa herança ela abrange o modo de viver também, um trabalho a ser realizado. Aí a pergunta que fica é: estamos preparados para viver eternamente na condição preparada por Elohim? Nós não estamos falando aqui de viver 10 anos, não, vou, como as pessoas falam, não, vou ficar 5 anos em um trabalho, se eu não gostar, eu vou para o outro. 5 anos no outro trabalho, se eu não gostar, eu vou para o outro. E aí vai pulando de lugar em lugar até se achar. Ou então um crente que está procurando um lugar para se reunir. Vai para uma denominação, não gostou dali, pula para outra, e assim vai. Até achar uma que lhe agrade. Ou, no caso dos sinceros, né, dos que buscam a verdade, eles vão buscando até que o Senhor os guia ao lugar onde receberão o ensino. Mas não é assim que será na eternidade. Nós só teremos um rei, um governo, uma Torá, teremos um trabalho designado para nós, uma vida, digamos assim, sem muitas novidades, para não dizer, aos olhos do mundo, monótona, repetitiva. Poxa, mas eu queria tanto ir visitar uma loja ali para comprar uma coisa nova, ver se tem alguma novidade no mercado. Estou usando essa mesma roupa já há 1000 anos. Senhor, não dá para a gente abrir uma indústria aí, têxtil? Mesmo tecido, mesma roupa branca? Não serão dadas vestes brancas? A pessoa que está acostumada, viciada na novidade, aquela propaganda que fica ali insuflando as pessoas para o consumismo, não, você tem que comprar, tem que comprar. Ah, mas não tem dinheiro, estou sem emprego. Mas compra, porque você vai ajudar a economia a girar. E a pessoa fica nessa aflição, porque se ela não comprar, ela não é útil para a economia. Não é essa a vida eterna que nós viveremos. Nós estamos preparados para fazer como os ministros ali, no caso, que eram figura, os levitas. Toda vez era a mesma história. Se levantava pela manhã e tinha todo aquele procedimento. Ia lá cuidar da chama que estava acesa, ia arrumar a mesa dos pães, ia oferecer o sacrifício, e aí vinha de turno. Aí, naquele mesmo dia do ano, tinha a oferta pelos pecados do povo. E aí tinha os sétimos dias, os dias da cessação para guardar. E era sempre o mesmo ciclo. Até que chega, Senhor, sempre a mesma comida, sempre o mesmo manto, todo dia a mesma história. Estou cansado. Será que nós estamos preparados para essa vida que o Senhor tem preparado para nós? É aí que entra as próximas palavras de Quefá nessa carta. No versículo 6, ele vai falar, no versículo 5 ele fala: estais guardados no poder de Elohim para a salvação, já prestes a se revelar. Então, a salvação, o Senhor Yeshua vai nos salvar plenamente da morte.
porque ainda este corpo perece. Mas quando ele vier, nosso corpo será transformado em um corpo imortal. E, no versículo 6 diz, nós grandemente nos alegramos nessa esperança, porque sabemos que ele está vivo, nós nos relacionamos com ele, nós sabemos que ele é verdadeiro, ele é fiel, e ele tem provado isso com as bênçãos que tem derramado sobre nós, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com vários testes. Nós nos alegramos naquilo que nós alcançaremos, mas agora é tempo de teste. Nós estamos sendo testados justamente para a gente responder essa pergunta que nós fizemos. Será que eu estou preparado para viver eternamente na condição que Elohim designou para mim? Então o Senhor ele vai testando, vai ensaiando a gente, para a gente se conhecer e ir se ajustando, se adequando, para se preparar para essa vida que Elohim quer para nós. E nós vamos entrar justamente nesse estudo aqui, os testes. É necessário que nesse tempo que nós estamos passando aqui, nós sejamos ainda contristados algumas vezes, sejamos aflitos, passando por esses testes. Mas como Yaakov fala, esses testes devem ser motivo de alegria para nós, porque eles são necessários para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente se conheça, se corrija e se molde conforme o molde de Elohim. A nossa vida presente é um período de testes e de preparação. Precisamos aprender e constatar que dependemos de Elohim, pertencemos a Elohim, somos dele. Precisamos entender a vontade de Elohim para que mantenhamos o nosso foco no que ele quer e não deixemos que os nossos desejos e planos sejam tropeço, como fez o povo de Israel, os Yehudim. Shaul estava ali diante do rei Agripa e ele falou, eu estou sendo julgado aqui por causa da esperança que os nossos pais vêm esperando há séculos. Mas os Yehudim perderam de vista. Agora eles queriam um reino terreno. Eles queriam uma glória terrena e rejeitaram aquele que daria a vida de volta para eles. Vou repetir aqui. Mantenhamos o nosso foco no que ele quer e não deixemos que os nossos desejos e planos sejam tropeços. Como as frases que no mundo se coloca na mente, principalmente das crianças. Você pode ser o que você quiser. Dentro de um contexto, você pode colocar isso para uma criança. Olha, não se preocupe, não, você consegue, né? No sentido de incentivar a pessoa. Você consegue fazer. Se outros conseguem, você também consegue. Você pode ser o que você quiser. Né? Mas não é esse o contexto que eles estão colocando. Você tem que ser o que você quer. Meu corpo, minhas regras. Siga o seu coração. Os irmãos já viram essas frases em filmes? Né? Novelas, seriados. Siga o seu coração, siga os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o mundo usa isso, o que eles estão querendo dizer, na verdade, é não deixe que alguém venha dizer para você que Elohim é o teu Senhor. Não deixe que alguém venha dizer para você que você tem que obedecer mandamentos, porque isso é fanatismo. Cada um é cada um. Siga os seus sonhos. E essa pessoa vai receber a vida? Não. Ela não está em condições de viver eternamente numa situação em que ela não suportaria. Se hoje você não consegue renunciar para servir a Elohim, na eternidade não vai conseguir. Imagina, você é imortal, né, com uma grande glória sobre você. Aí passou o primeiro milênio, aquela alegria, né? Festa. Passou o segundo milênio. Só Yeshua reinando? Até a gente, essa mensagem nós estudamos ali no culto, na residência da irmã Miriam, e aí a gente ficou pensando ali, mas no milênio, no reino do Senhor Yeshua, isso pode acontecer? Olha, a Escritura não diz que não. Mas se você parar para pensar, quem foi que tentou o mensageiro caído lá em cima?
Quem foi que ficou lá instigando na cabeça? Você também pode assentar lá no trono. Foi falha de criação? Foi defeito de criação de Elohim? Não, foi a cobiça de Satã. E ele colocou essa mesma cobiça na terça parte dos mensageiros e arrastou-os para a queda. Adão e Rava já tinham ali a serpente. Mas, de qualquer forma, foi a cobiça que estava no coração deles que os levou à desobediência, à rebelião contra Elohim. Então, nós devemos nos preparar, porque nós devemos aprender essas questões aqui. Dependemos de Elohim, pertencemos a Elohim, isso aqui é de suma importância. Pelo fato de a pessoa não entender que pertence a Elohim, ela começa a questionar. Começa a tentar buscar explicação para tudo. Senhor, mas eu não posso fazer isso, não tem lógica. Aí você pensa no testemunho de Abraham, Isaac, Yaakov. O pessoal acha muito bonito aquela história de amor, de Rivká, né? Com Isaac. Olha, foi lá buscar uma mulher para ele. Mas pare para pensar, Isaac não escolheu. Tinha que ser da família lá daquela casa específica. Não podia ser de qualquer casa. Agora imagina se ele, não, eu quero uma mulher que me agrade. Aí o pessoal fala, não, ainda bem que era uma mulher bonita. Né? E se fosse feia? A pessoa diria, ainda bem também? Então, é uma história bonita? É. Mas a gente precisa atentar para o sacrifício, a renúncia que foi feita ali. A confiança em Elohim. Para que uma mulher da estatura de Rivká, que tomou aquela postura de defesa da vontade de Elohim, mesmo arriscando a si mesma, seu relacionamento com seu esposo, que impedia ela de ser também alvejada por Esav, no acesso de ira dele, de ódio, eu vou matar todo mundo. Não tem bênção para mim? Também vou matar todo mundo. Minha mãe enganadora, mentirosa. Que impediria isso? Então ela se arriscou. Mas agora, né, Isaac ia saber, Abraham ia saber, mas ele entregou ao seu servo essa missão, porque sabia que o seu servo era um servo temente a Elohim. E a oração dele, ó Elohim do meu senhor Abraham. Ele apresentou a causa diante de Elohim e Elohim fez. Mas tinha que ser daquela casa, tinha que ser uma filha ali da família, da parentela de Abraham. Então, havia restrições. Então, você não tinha como garantir que ia vir tudo bonitinho, quadradinho, conforme o seu desejo, o seu sonho. Renúncia. Pertencemos a Elohim. Vamos ler Lucas 14, 33. É um texto que nós conhecemos bem, que é uma palavra forte do Senhor Yeshua. Mas que mostra que, de princípio, nós temos que deixar tudo para trás. Porque se não deixarmos tudo para trás, se ficar uma coisinha qualquer, nós não temos condições de viver uma eternidade. É importante que os irmãos reflitam sobre isso, a eternidade. Eu não estou falando de 30 anos, 50 anos, 70 anos. Eu estou falando de para sempre. A mesma coisa. O mesmo trabalho, as mesmas pessoas. O mesmo dominador. O mesmo controlando tudo. O mesmo sendo servido, o mesmo sendo louvado. Essas pessoas, não, tem que haver, não tem que haver uma revezamento no poder, não pode ser uma pessoa só. Tanto que vai haver uma grande guerra no milênio. No final, vão se levantar porque não vão suportar 1000 anos a mesma pessoa, não é possível.
Nossos corpos serão transformados, mas e o nosso ser? O que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança extraordinária? Ou nós vamos ser ali o resultado do que nós estamos fazendo aqui e do que nós continuaremos a fazer? Voltando aqui para o Lucas 14, 33, diz assim: assim todo varão de vós, caso não se separe de tudo que é seu, não será capaz de ser meu aprendiz. Aqui eu estou lendo numa tradução que eu fiz livre. Nas versões aparece: não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aqui eu coloquei: caso não se separe de tudo que é seu, não será capaz de ser meu aprendiz. Então a pessoa não pode nem ser discípulo, não tem nem capacidade de ser discípulo do Senhor Yeshua, porque ele vai cobrar coisas que, se a pessoa estiver presa ao seu orgulho, à sua soberba, às suas cobiças, ele não vai obedecer. É como o Senhor Yeshua falar, me veio à mente agora aquele momento que tem que pagar o imposto. Aí o Senhor Yeshua fala: vai lá, lança a tua linha lá, o teu anzol. Primeiro peixe que aparecer, você pega lá o dinheiro do imposto. Aí Kefá pode ser: senhor, não estou de brincadeira não, senhor. Poxa, tenha pelo menos sentimentos. Aqui os homens lá me cobrando, me maltratando. Poxa, pelo menos o Senhor. Não, mas ele obedeceu, foi lá e viu o milagre acontecer. Uma pessoa soberba vai ser capaz de aprender essas coisas? Nem aprender vai ser. Imagina quando for uma ordem e não tiver assim: por favor, por gentileza. O Senhor Yeshua não fala assim. Claro que ele fala com todo amor, mas com autoridade. Caso não se separe de tudo que é seu, não será capaz de ser meu aprendiz. Então eu tenho que ter consciência de que o poder e o domínio é de Elohim. O projeto está estabelecido e não será alterado. Então eu tenho que me adequar a esse projeto de Elohim para a minha vida e andar nele. Porque eternamente eu vou estar numa dada condição. E eu preciso estar preparado para não ser um viciado em novidades, um viciado em eventos, um viciado em coisas para mim, mas uma pessoa completamente desprendida, livre, para servir, para viver para aquele que nos resgatou. Eu escrevi aqui: o aprendizado vai ocorrendo à medida que passamos nos testes e nos relacionamos com Elohim. Cada experiência, cada desafio é uma oportunidade para refletirmos sobre nossa existência, nosso papel no reino de Elohim e como aplicamos os seus ensinamentos nas nossas escolhas e decisões. E assim vamos aprendendo o que é importante, o que é realmente importante. E aí eu vou mudando a minha visão do que é importante aos meus olhos para o que é importante aos olhos de Elohim. Outra pergunta que eu tenho que aprender a responder: eu confio no poder e na sabedoria de Elohim? Eu confio que Elohim ele pode fazer, ainda que as minhas forças sejam insuficientes? Outra pergunta: o que me move? O meu desejo ou a vontade de Elohim? Eu já entendi que não existo para satisfazer os meus desejos e sonhos, mas sim para fazer a vontade de Elohim. Precisamos adquirir a capacidade de preservar os avanços que já conquistamos e continuar nessa jornada de aprendizado. Eu gostaria de encerrar lendo um texto aqui de Yaakov, a carta de Yaakov, capítulo 1.
Vou ler do versículo 2 ao 15, e os irmãos acompanhem, porque Jacob aqui está falando justamente sobre essa questão dos testes, dos ensaios. Aqui, quando eu leio ensaio, porque aqui no hebraico aparece, nesse texto aqui, duas palavras, dois verbos, que podem ser traduzidos por teste, os dois, testar. Mas um é um teste genérico, que normalmente a gente aparece na escritura provação ou tentação. Se for Elohim, eles colocam provação, se for do inimigo, de Satã, eles colocam tentação. Mas a palavra é a mesma. Eles só mudam para distinguir se é a fonte do teste. Mas pode ser traduzido livremente por teste. E a outra palavra, que também pode ser traduzido por teste, por testar, mas é um teste para uma avaliação de um material ou de uma dada propriedade. Até na engenharia, na metrologia, a gente chama isso de ensaio. Quando você vai ensaiar um corpo para saber a resistência dele, a elasticidade dele, por exemplo, um ensaio no laboratório químico, você quer saber se testa positivo ou negativo para uma determinada substância, aí você coloca no tubo de ensaio. A gente, na escola, ouve, o tubo de ensaio, o que é isso? Eu vou ensaiar uma determinada substância para saber se ela tem determinada propriedade ou não. Então, esse verbo, que também pode ser colocado como testar, que é barran, na verdade é um ensaio, e normalmente está associado ao ouro, à prata, que o Senhor coloca no cadinho, para ver o grau de pureza do ouro, a resistência dele ao fogo, à ferrugem. Então, quando colocar aqui essa palavra ensaio, os irmãos saibam que é disso que se trata. Aqui, Jacob 1, 2 a 15. Considerai para vós, meus irmãos, porém por gozo, se testes diferentes vêm ao vosso encontro, sabendo que o cadinho que ensaia a vossa imuná dará para vós poder de suportar a eternidade. A obra do poder de suportar será plena, para que sejais plenos e inteiros, e não faltará para vós palavra ou coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com emuná, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do Yam, ou do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá de Jeová alguma coisa. O homem de coração dobre, ou de um coração dividido, é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o Shemesh, ou o sol, com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então, ele está falando aqui que não adianta você investir na vida presente, na vida mundana, achando que é aqui que você tem que investir todas as suas energias. Como o Senhor Yeshua falou, não entesourar tesouros aqui, mas entesourar no Shamaim, no céu. Versículo 12. Feliz o varão ensaiado no teste. Aqui nesse versículo, se você usar as duas palavras, vai falar, bendito o varão testado no teste. Aí fica como se fossem a mesma coisa, mas bendito o varão ensaiado no teste. Ou seja, ele foi verificado, foi avaliado, e o Senhor aprovou esse teste. Ele apresentou sinais positivos ali das propriedades que ele busca naqueles que reinarão com ele. Então diz assim, feliz o varão ensaiado no teste, pois no seu ensaio carregará a coroa da vida, da qual falou nosso Senhor aos que o amam. Não digo que tropeça no teste, Elohim foi que me testou. Porque assim como não há quem teste a Elohim com mal, assim também não testará ninguém. Porém, todo homem, a cobiça da sua alma o testa, pois será atraído e capturado por ela. E a cobiça, depois de engravidar, pare o erro. E o erro, conforme é consumado, pare a morte. Até aqui.
Então, aqui ele vai falar aquilo que eu já mencionei aqui, que a questão da pessoa é o que está no interior dela. Se você ainda está buscando coisas para si, coisas deste mundo, você ainda não está preparado para reinar com o Senhor Yeshua. É preciso compreender aquilo que eu falei. Nós pertencemos a Elohim. O domínio é dele. Devemos nos preocupar em fazer o que ele quer e não viver para nós mesmos. Assim, seremos abençoados com a entrada no seu reino e com o privilégio de termos o desfrute da herança que ele tem separada para os obedientes. E não seremos frustrados como Adão, que ao invés de experimentar a vida eterna com o Senhor, foi dominado pela morte. A obra do poder de suportar será plena, para que sejais plenos e inteiros, e não faltará para vós coisa alguma, ou palavra. Amém, amados? Deixo essa mensagem para que em nossos corações guardemos e cada passo do nosso viver temos em mente que temos uma eternidade com o Senhor e devemos estar preparados para ela. Amém? Elohim vos abençoe.